Então, agora, oficialmente, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de LGPD. Vamos concluir essa lei hoje, tratando aí das sanções e falar sobre a NPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados. Na próxima aula já teremos outra legislação para trabalhar. Essa já é a segunda que concluímos, né? Concluímos a lei anticorrupção e agora a conclusão da LGPD. É uma lei, essa daqui é uma lei bem interessante, mas muitas vezes ela acaba sendo bem repetitiva, né? Ela repete muito, ela fala a mesma coisa em vários e vários e vários artigos. E aí, para nossa aula não ficar tão repetitiva, nós explicamos basicamente o que realmente é diferente, o que realmente é importante aí para as questões. Lembrando que a leitura da lei isso é de extrema importância por vocês. E essa lei já está lá no material, já está lá no curso, né? Foi colocada a legislação todinha atualizada para vocês. Beleza? Pois vamos lá. Deixa eu ver aqui quem já está por aqui. É sempre bom quando eu vejo que tem pessoas que já sempre participam do ao vivo, né? Quem não pode participar também, eu entendo, mas é bom. É como se fosse um certo presencial, né? Essa aula ao vivo e algumas pessoas a gente já conhece aqui pelo nome, pela foto de vocês, e isso é muito bom estar aqui, ter esse contato com vocês, e espero a participação de hoje. Podem perguntar. Lá no grupo eu postei, né, algumas novidades aí relacionadas a essa lei, algumas punições, e hoje nós vamos perceber isso daí. Então, já começando aqui com essa responsabilidade, né? Porque não adiantaria de nada eu ter uma lei protegendo os dados pessoais se não tivesse punição, se não tivesse alguém para estar aplicando punição quanto a essa questão de vazamento de dados. Então, tem que ter uma responsabilidade, tem que ter. Então, quem é que vai tomar de conta disso? É a Polícia Federal, é a PRF, é a Polícia Civil. Nós vamos já saber quem é que vai tomar de conta disso daí. Nós já sabemos quem é o controlador, é quem toma as decisões, né? E quem é o operador é quem executa. Então, os dois, caso eles causem aí um dano patrimonial, um dano moral, individual ou coletivo, eles têm a obrigação de reparar esse dano. E olha o detalhe, o operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador. Então, o operador, ele está assim numa responsabilidade muito grande, porque ele responde solidariamente. Então, se o controlador mandar ele fazer alguma coisa errada e ele fizer, ele também vai responder. E caso o controlador dê uma ordem para ele e ele faça de outra forma, ele também responde, porque ele acabou aí descumprindo, né, as ordens, as instruções listas que foi repassada pelo controlador. Quando é que não o operador ele não vai responder? Quando é que eu não vou ter a responsabilidade? Vou até avançar aqui para o artigo 43, que vai determinar o seguinte: os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando eles provarem o quê? Que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhe é atribuído. Então, se ele conseguir provar que ele não fez aquele tratamento de dados, pronto, ele não vai responder por aquilo. Ah, foi acusado de ter vazado dados pessoais daquelas pessoas. Mas se ele não fez aquele compartilhamento, se ele não teve nenhuma interferência naquilo ali, ele não vai ser responsabilizado por aquilo. O segundo tópico, quando é também que ele não vai ser responsabilizado por essa questão aí dos dados pessoais. Que embora ele tenha realizado o tratamento de dados, ele não violou a legislação. Como, por exemplo, existiu o consentimento da pessoa. A pessoa deu o consentimento para aquela situação, e aí depois ela não sabia, não lembrava e quis acusar a pessoa de compartilhamento de dados, vazamento de dados, mas depois ficou comprovado que ela assinou, que ela aceitou. Então foi feito sim um tratamento de dados, mas não houve violação à legislação. Então, nesse caso, não vai responder por nada. E por fim, que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular ou de terceiro. Como assim?
a pessoa não toma as cautelas necessárias, né? Aí vamos supor, ela clica lá no link falso, ela faz uma compra em um site falso e ela não percebe aquilo ali e acaba caindo no golpe. E aí depois, vamos supor, esse site falso aqui era um site falso da Magazine Luiza. E aí depois ela quer processar a Magazine Luiza por conta disso. A Magazine Luiza vai dizer, não, eu não tive culpa nenhuma. Aí foi culpa exclusiva da pessoa, ela que não percebeu que o site era falso. Foi culpa de terceiros, foi uma terceira pessoa que falsificou o nosso site. Eu, Magazine Luiza, não tenho culpa nenhuma quanto a isso daí. Eu não tenho responsabilidade nenhuma se a pessoa colocou os dados dela em um site falso, comprou através de um site falso e pronto. Então, aqui é um exemplo, né, dessa situação. Então, nessas três situações, o agentamento de dados, ele não vai ser responsabilizado. Fora isso, ele vai sim ser responsabilizado. Beleza. O controlador que tiver envolvido, né, também vai responder, e aqui também solidariamente. Muito cuidado com esse parágrafo segundo. Aqui vocês precisam entender um pouquinho do direito para entender. Mas na prova de vocês, a prova não vai aprofundar tanto. Ela só vai cobrar Ctrl+C, Ctrl+V, basicamente, da legislação. É assim que a SES Gran Rio tem cobrado. Às vezes ela pega um pouquinho de interpretação, mas não é tanto. Então, assim, você entendendo o que está escrito aqui, pronto, já é suficiente. Mas às vezes você, com a simples leitura, não consegue entender. Então, vou ler aqui para você e depois eu explico. Ele fala assim, ó: o juiz, no processo civil, poderá inverter o ônus da prova a favor do titular dos danos, quando a seu favor for verossímil a alegação, houver hipossuficiência para fim de produção, ou quando a produção de provas pelo titular resultar-lhes excessivamente onerosa. Como assim, professor? É o seguinte: no direito, existe uma coisa do seguinte: como é que funciona um processo judicial? Deixa eu apagar aqui. Um processo judicial, ele funciona assim: eu tenho a pessoa que acusa, eu tenho a pessoa que vai se defender daquela acusação, e eu tenho o juiz. E no processo acontece o quê? Quem acusa é que fica o que é chamado com o ônus de provar. Então, por exemplo, se eu acuso aqui o Daniel de ter roubado meu celular, eu estou acusando ele. O Daniel vai se defender. Não, não roubei não, professor. Mas eu que estou acusando, eu é que tenho que ter provas que ele fez isso. Então, no processo, quem acusa é que tem que provar. A pessoa que vai se defender, ela está ali se defendendo, dizendo que não fez. Mas quem está acusando é que tem o ônus de estar levando aquela prova daquela acusação que ele está fazendo. Então, isso é a regra. Só que a lei, ela coloca que o juiz pode inverter isso daí. Inverter esse ônus da prova. E colocar que quem tem que provar é a empresa. Quando? Nessas três situações, são três situações. For verossímil a alegação. O que é que significa isso? Verossímil a alegação. Significa que, eu vou falar no popular, que está na cara que aquilo é verdade. Então, eu estou acusando a pessoa de alguma coisa e eu estou lá com várias provas, está na cara que é verdade, então é verossímil aquela alegação. Não vou dizer que é 100% de certeza, porque tem que terminar o processo, mas está na cara, vamos dizer assim, que aquilo é correto. Então, o juiz pode chegar lá e inverter. Quem vai ter que provar agora é a empresa. Quando houver o quê? Hipossuficiência para fim de produção de prova. O que é essa hipossuficiência? Aqui é o que vocês utilizam muitas vezes para pedir isenção do concurso. Vocês apresentam a declaração de hipossuficiência. Você diz lá no concurso que está desempregado
e que não consegue, não tem condições de pagar a inscrição do concurso. Aí lá ele pede para você apresentar uma declaração de hipossuficiência financeira, e você faz a declaração e assina, e muitas vezes consegue a isenção da taxa de inscrição. Aqui é basicamente da mesma forma. A pessoa chega e diz, olha, os meus dados aí foram vazados, mas seu juiz, eu não tenho condição de provar. Para eu provar isso aí, eu tenho que contratar uma pessoa da informática, eu tenho que viajar, eu tenho que ir lá no Rio de Janeiro, enfim, e eu não tenho condições. Eu não tenho condições financeiras de arcar com isso. Se o juiz analisar, verificar que realmente é verdade, ele pode chegar e dizer, não, tudo bem. Quem vai produzir provas aqui não é você, não. Quem vai produzir provas é a empresa. Ou a terceira situação é bem parecida com a segunda, quando a produção de provas pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosas, que muitas vezes é, né? Porque para você provar algo que aconteceu na internet, é muito caro. Às vezes você tem que contratar uma pessoa da área, você tem que contratar uma pessoa para fazer um teste, para fazer ali um parecer para você. Isso aí é caro. Então, nessa situação, se a produção de provas resultar excessivamente onerosa, o juiz pode chegar e mandar: olha, empresa, é você que vai produzir provas agora. A pessoa está lhe acusando, mas é você que vai ter que produzir as provas. Beleza? Então, utilizando um exemplo aqui. A pessoa chega e diz: olha, ocorreu um vazamento de dados aí. Pronto, aconteceu uma situação com a gente, plataforma Professor Soares. Graças a Deus que foi resolvido, a pessoa percebeu o erro dela. Deixa eu pegar aqui se tem um espaço bom aqui. Pronto, pegar bem aqui. O que foi que aconteceu? Quando vocês fazem o download dos materiais na plataforma, por questões de segurança, né, questões de pirataria, você faz o download do PDF e lá sai o nome de vocês e o CPF. Beleza, sem problema nenhum. O que foi aconteceu com a aluna? Ela pegou esse material e jogou com o nome dela e o CPF em um grupo do WhatsApp, com 200 milhões, 200 milhões de pessoas dentro desse grupo do WhatsApp. Colocou o PDF lá que ela tinha comprado na plataforma. Daqui, meu patrão, viajou o mundo esse PDF. E aí, um belo dia, ela foi lá e colocou o nome dela e o CPF dela no Google. Quando ela botou o nome dela e o CPF dela estavam em vários e vários e vários sites. E todos eles relacionados com PDF da plataforma. E aí ela veio, logicamente, questionar, né? Como é que eu boto meu nome, eu boto meu CPF no Google e aparece e está relacionado com o site de vocês e tudo? Ela veio até um pouco arrogante, né? E aí o pessoal tentou resolver no suporte, não conseguiu, passou para mim. Quem resolveu foi eu resolvi diretamente com ela. E aí eu fui entender a situação, eu fui analisar, e aí eu vi isso daí. Aí eu não pude afirmar, né? Não poder dizer 100% de certeza que foi dessa forma, mas eu disse, olha, o que pode ter acontecido é você ter baixado o material e ter colocado em algum grupo de WhatsApp. E esse material vazou. E as pessoas estão postando agora em sites de downloads. Tipo, sites de. Tem um passeio de passeio direto, parece que é um site assim, que as pessoas baixam materiais lá. Tava lá, de vários materiais lá, com o nome dela e o CPF dela. Aí no primeiro momento ela foi e disse: Não, não fiz não, nunca joguei em grupo nenhum. Aí eu fui lá, mandei vários áudios para ela, expliquei a situação e tudo. Aí ela continuou negando, mas calou, não falou mais nada. Mas eu ainda disse, eu posso ajudar você a retirar isso daí, porque envolve também nossos direitos autorais, então eu também posso ajudar você a retirar isso daí, já que está com seu nome, CPF e é um material nosso da plataforma. Só que ela acabou que não veio atrás. Mas vamos supor que essa pessoa chegue a processar, vamos dizer, a plataforma, acusando a plataforma de estar vazando esses dados pessoais dela, o nome, o CPF dela. O que que ia acontecer? Quem tinha que provar era ela. Ela que tinha que contratar um pessoal da tecnologia
para rastrear, saber como foi que aquele material chegou naquele site. E tem como saber disso. Às vezes a pessoa diz que internet é terra sem lei. Já foi. Internet já foi terra sem lei. Hoje não é mais. Questão de fake. Ah, vou fazer um fake e vou xingar. Ah, isso é a pior besteira. Hoje em dia é melhor você xingar a pessoa pessoalmente do que xingar pela internet. Porque pessoalmente a pessoa pode nem saber quem é você. Mas na internet rastreia e chega, pum, chega certinho ali na pessoa. Então vamos supor que essa aluna tivesse processado a plataforma, acusando que a plataforma estava vazando os dados dela. Então ela que tinha que provar, ela que tinha que chegar e contratar alguém da informática para rastrear, para saber de onde foi que saiu aquele material, de onde foi que veio, qual foi o grupo do WhatsApp que foi colocado, e assim fazer todo o roteiro de como esse material chegou até aquele site. E aí ela provar que tinha sido a plataforma que tinha vazado aquilo ali. Só que isso é caro. Fazer isso daí não é fácil. Consegue? Consegue, mas é caro você contratar uma pessoa para fazer isso. Então, num processo como esse, o juiz poderia chegar e inverter o ônus da prova. Ele chegar e ver que ocorreria hipossuficiência da pessoa, ou então que aquele seria caro para ele dizer, não, plataforma, quem vai ter que provar é você. É você que vai ter que provar que não foi você que fez isso. Aí nós da plataforma, mesmo sendo processados, teríamos que contratar uma pessoa para fazer esse rastreamento, para mostrar que não saiu da plataforma, que saiu do computador da pessoa, que saiu do celular da pessoa, que foi ela que jogou no grupo, e aí provar a nossa inocência, beleza? Ou então, se realmente estivesse na cara que foi a gente, aí sim, aí o juiz ia lá e poderia inverter o ônus da prova. Deu para entender agora? Acho que com esse exemplo da plataforma ficou bem claro isso daí. Tem uma dúvida aqui. Quem acusa é que tem o ônus da prova, não é isso, professor? Exato. Quem acusa é que tem que provar. Isso é a regra. Só que aqui na LGPD, o juiz pode inverter isso daí, nessas três situações. Quando for verossímil a alegação, houver hipossuficiência, ou quando a prova pelo titular, ela for excessivamente onerosa. Tudo certinho? Tudo ok? Entenderam bem isso daqui? Se não tiver entendido, pode perguntar, que eu explico aqui umas 200 vezes, se for necessário. Mas eu queria só a confirmação de vocês aí, quem está assistindo ao vivo, se está tudo certinho. O parágrafo terceiro. As ações de reparação por danos coletivos que tenham por objeto a responsabilização nos termos podem ser exercidas coletivamente em juízo. Aqui bem tranquilo. Aqui é quando ocorre, vamos supor, um vazamento de dados pessoais de várias pessoas, como foi que eu mandei lá no grupo. Acho que foram 46 mil chaves Pix que foram vazadas, né? Então, pode existir um processo coletivo. Ao invés de ter 46 mil processos, eu tenho um processo das 46 mil pessoas que foram afetadas. Então, vamos supor que foram 100 pessoas afetadas. Ao invés de ter 100 processos, eu tenho um processo só com as 100 pessoas juntas. Quando o juiz condenar, ele condena para 100 pessoas. Beleza? Então, é isso que determina o parágrafo terceiro. Parágrafo quarto. Aquele que reparar o dano ao titular tem direito de regresso contra os demais responsáveis na medida de sua participação no evento danoso. O que que significa isso? Como foi colocado aqui, o controlador e o operador, eles estão envolvidos e respondem solidariamente. Então, o que que pode acontecer? Eu sou o controlador da plataforma Professor Soares. O operador são outras pessoas. Aí o operador foi lá e errou. E eu posso responder por isso. E aí eu vou lá e pago para a pessoa. O que que pode acontecer? Eu posso exercer o direito de regresso. Eu posso chegar lá e dizer, olha, eu paguei, mas eu vou cobrar de vocês. Eu vou cobrar de quem estava errado. Quem estava errado era você, você e você. Eu respondi por causa de vocês. Agora, bora, me paguem esse valor. Vamos supor, tem 5 sócios. E eu fui lá para abafar, né? Para acabar com o problema, eu fui lá e pum, paguei. Pronto, paguei a indenização. Acabou, abafou a situação aí. Mas agora, queridinhos, eu vou cobrar de vocês. Eu vou entrar com ação de regresso. Então, vamos supor, pagou 50 mil. Não são 5 sócios, pois é 10 mil de cada um. Pois me dê. Você me dê 10 mil, você me dê 10 mil, que eu paguei 50 mil naquele ali. Então, é isso que determina
esse parágrafo quarto, que aquele que reparou o dano ao titular tem direito de regresso. O direito de regresso é esse, é cobrar dos outros. Porque, no caso, cada um deveria ter pago a sua parte, mas às vezes acontece, como eu falei, para abafar, para aquietar, para não ter nenhum problema, a pessoa vai lá e paga logo tudo e depois cobra dos outros. Pode acontecer isso daí também. Pronto, agora aqui é mais tranquilo. Os pontos mais perigosos assim era só até aqui. Esses outros aqui é mais leitura. Eu vou estar lendo com vocês e explicando algum ponto aí. O tratamento de dados pessoais será irregular, quando deixar de observar a legislação, quando não fornecer segurança que o titular dele possa esperar, considerar as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo pelo qual é realizado, resultado e riscos que razoavelmente dele se esperam, e as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado. Isso é bem interessante. Por quê? Porque, ó, técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado. Nem a tecnologia que a gente tem hoje não é a tecnologia de 2005. A tecnologia que a gente tem hoje não é a tecnologia de 1998. E a tecnologia que a gente tem hoje não vai ser a tecnologia de 2034. Então, quando eu for analisar isso, eu tenho que analisar também naquela época que foi feito aquilo, qual eram as tecnologias, quais eram as técnicas que tinham disponíveis para poder punir a pessoa, né? Porque às vezes não tinha todas essas técnicas que a gente tem hoje. Às vezes a internet era muito restrita. Então, por isso aconteceu. Então, eu tenho que analisar isso daí também. A autoridade nacional verificará a gravidade do incidente e poderá, se necessário, determinar ao controlador a adoção de providências tais como ampla divulgação do fato em meio de comunicação e medidas para reverter ou mitigar os efeitos do incidente. Mitigar é o mesmo que reduzir. Estou sempre traduzindo essas palavras porque na hora da prova isso aqui pode causar você pode perder uma questão por uma palavra dessa, né? Às vezes você não sabe o que significa mitigar, a prova coloca e ali você pode perder a questão. Então, estou sempre traduzindo e se tiver alguma que você não tem entendido, pode perguntar que eu explico. Então, a autoridade nacional, a NPD, pode chegar para a empresa e dizer, ó, você tem que divulgar isso daí. Você tem que divulgar que ocorreu isso daí. É por isso que algumas empresas fazem isso. Ah, ocorreu o vazamento de dados, mas estamos tomando todas as providências. Nadinha, não está fazendo nada. Mas ela teve que divulgar, ela teve que informar que teve aquilo ali. E ela tem que determinar medidas para reverter ou mitigar, ou reduzir. Por exemplo, aquela questão da chave Pix, que eu falei para vocês. A empresa foi lá e disse: não, mas não tem problema, o saldo das pessoas não foram divulgados, não sei o quê, os dados não foram acessados. Às vezes é mentira aquilo ali, às vezes foi sim. Mas ela inventa aquela mentirinha ali para dizer, não, tá tudo bem, tá tudo ok, só foi a chave Pix mesmo, o restante ninguém conseguiu acessar. Pronto. Ela inventa essa historinha. No juízo de gravidade do incidente, será avaliada a eventual comprovação de que foram adotadas medidas técnicas adequadas, que tornam dados pessoais afetados ininteligíveis, no âmbito dos limites técnicos de seu serviço, para terceiros não autorizados a acessá-los. O que é isso? Ó? Ininteligíveis. É o seguinte, aqui eu tenho, vamos supor, várias chaves Pix do Banco Itaú, por exemplo. Não, Itaú não, né? Colocar vocês. Inclusive, vou até dizer um negócio logo para você aqui, deixar até registrado nessa aula. Eu acho o BNB um banco muito bacana. Quando eu estudava para concurso, era um concurso que eu queria passar, era o concurso do BNB. Eu acho bonita, assim, o jeito, as agências, a cor do BNB. Eu fiz o concurso do Banco do Brasil e do Banco da Amazônia. O Banco da Amazônia é chamado de BASA. Eu passei nesse aqui, mas não fui chamado. Banco do Brasil era 100 vagas, eu fiquei em 111, parece. E aí acabei não fui chamado. Mas um que eu queria, tinha muita vontade quando era concurseiro de trabalhar no Banco do Nordeste. E eu tenho muita vontade de ter uma conta no Banco do Nordeste, porque eu acho um banco assim, bem. Por quê, professor? Nada, porque eu acho bacana, acho aconchegante, acho bonitinho. Só que eu tenho preguiça danada de ir em banco, uma preguiça monstra. Então, quando vocês passarem no concurso e puderem abrir a minha conta lá no Banco do Nordeste de forma virtual, de forma online, me ajudem com isso. Professor, pode deixar. Eu abro aqui a sua conta, você manda pelo WhatsApp aqui os seus dados, pronta, assina digital. Então, vai, vem aqui só assinar. Ótimo, adoro, viu? Então, vou deixar logo aqui registrado. Pronto, a Joyce, a Jéssica, a Mara, a Radicela que vão fazer. Pois pronto.
Pois façam isso aí, me ajuda. Pode ter certeza que eu serei um ótimo cliente. Então, o BNB, ele tem lá várias chaves Pix lá registradas. Vamos supor que uma pessoa, um hacker, né, consegue. Pum, ele conseguiu pegar. Só que o Banco do Nordeste, ele tem que ter um sistema que mesmo a pessoa pegando isso, a lista ela vai toda doida. A lista ela vai assim, vamos supor, o Pix da pessoa, vamos supor que é o CPF, aí vai 931, aí A2 1X A0, o Pix da pessoa é o telefone, aí vai 8699999999. O que aconteceu aqui? O hacker, ele teve acesso ao banco de dados da chave Pix do BNB. Só que aquilo ali ficou ininteligível para ele. Como assim? Ele não consegue decifrar. É como se não serve de nada, porque ele não sabe o que que significa aquilo. Então tem que ter isso, né? O banco ele tem que ter esse sistema, que mesmo que a pessoa consiga, pronto, um sistema parecido. Não sei se vocês já perceberam isso, já foi colocado um tempo. Hoje, alguns caixas eletrônicos, foi por isso que até parou mais de ocorrer. Mas quando a pessoa explodiu o caixa eletrônico, pô, as notas agora saem com uma manchinha vermelha. Então o cara foi lá e pum, explodiu o caixa eletrônico. Existe um sistema de segurança, né, pelo impacto, pela porrada que a máquina pega ali, ela solta uma tinta vermelha. Então, tudo bem. Vai conseguir roubar, vai conseguir levar aquelas notas. Mas as notas vão com a tinta vermelha, para identificar que ali aquela foi objeto de estourar um caixa eletrônico. E ali consegue rastrear, né, onde é que o dinheiro está sendo utilizado, enfim. É um pouco parecido com isso. A pessoa consegue a lista, mas ela não consegue, não sabe de nada. Não tem nada lá, ela não consegue decifrar aquilo. Ela não entende o que que tem ali. É isso que chama ininteligível, beleza? Vamos lá. Agora aqui, muito cuidado. Atenção aqui, redobrada nesse ponto. Eu vou já fazer o link com a outra lei que foi explicado. O seguinte, os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações, ficam cheios das seguintes sanções. Então, aqui são as punições que podem ser aplicadas. A primeira, advertência. Só, ô rapaz, fica esperto, ó, toma cuidado com isso. Tu fez uma coisa errada aí, então toma aqui uma advertênciazinha para você. Pronto. E um prazo ali para que ele adote as medidas corretivas. Então, ó, tá errado isso daqui, mas fique esperto e vou lhe dar 2 dias para você ajeitar isso daí que tá errado. Pronto. Agora aqui é onde mora o perigo. Multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica, direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitado no total a 50 milhões de reais por infração. Vai ganhar a revisão de véspera do BNB online quem colocar primeiro, de forma correta, qual é a multa lá na lei anticorrupção. Então, quem colocar primeiro essa informação de forma correta vai ganhar o ingresso da revisão online para o BNB. Eu vou fazer aqui o link entre as duas, porque como é a multa da LGPD? A multa da LGPD é uma multa simples de até 2% do faturamento bruto, limitado a 50 milhões de reais. Como é a multa lá da lei anticorrupção? Já começaram a colocar aqui, e eu quero que quem coloque aí, coloque também quando não for possível o faturamento bruto. Eu vou de quanto a quanto? Então, se não for possível o faturamento bruto, eu vou de quanto a quanto? Quais são os valores que eu vou lá na lei
anticorrupção? Pode ir colocando aí. Quem colocou o primeiro, coloque também. Quem primeiro acertar, como eu falei, vai ganhar aí o ingresso da revisão de véspera aí final online. Pronto. Aqui o Luan colocou o primeiro, mas não acertou, porque ele colocou de 1% a 20%. Não. A Islane acertou 0,1 a 20. Tainara também. A Jéssica quase acertou, colocou 6 a 6 milhões. Mas 6 o quê? E aí, quem ganhou foi a Tainara. Por alguns minutos, a Islane colocou logo após ela. A Islane tinha colocado primeiro o 0,1. Mas depois quem colocou corretamente foi a Tainara. Então, Tainara ganhou aí, viu, Ângelo? Pega aí o nome dela, Tainara, que ganhou a revisão final para o BNB. A Islane foi por alguns minutos, segundos, eu acho aí que ela não conseguiu, que ela tinha colocado primeiro correto lá em cima. Mas eu vou colocar aqui, ó, a lei anticorrupção é de 0,1% a 20% do faturamento bruto. Quando eu não conseguir, quando não for possível o faturamento bruto, aí a multa vai ser de R$ 6.000 a 60 milhões de reais. É importantíssimo que você copie isso no seu material, porque são duas informações muito parecidas e que pode confundir você na hora da prova. Então, vocês têm, eu estou explicando junto justamente por isso. Eu poderia muito bem passar batido, né? Deixar, só explicar isso daqui e passar batido, mas jamais, não pode, porque são duas informações importantíssimas. Então, vou repetir. Lá na lei anticorrupção, se a prova estiver lhe cobrando a multa de lá da lei anticorrupção é de 0,1% a 20% do faturamento bruto anual da empresa. Se não for possível apurar o faturamento bruto, vai ser de R$ 6.000 até 60 milhões de reais. A multa simples na LGPD. Como é que eu vou calcular? É de até 2% do faturamento bruto da pessoa jurídica, limitado a 50 milhões de reais. Então, existe um limite. O limite, vamos dizer assim, na lei de corrupção é 60 milhões, que vai de 6 mil a 60 milhões, quando não é possível faturamento. Já na LGPD, é limitado a 50 milhões. Só que tem outra multa, uma multa diária também. Essa daqui é um pouco mais barata, porque essa multa simples, ela é aplicada assim, pum, vamos supor, 10 milhões, pá, uma lapada. Essa multa diária, ela é aplicada quando a pessoa está cometendo irregularidades que a NPD chega e diz assim, ó, se você não regularizar o que está errado aí, você vai receber, por exemplo, uma multa de R$ 2.000 por dia. Então, a cada dia que estiver irregular, a pessoa recebe a multa de 2.000. São 2 dias, 4.000, 3 dias, 6.000 e assim por diante. Já essa outra não, lapada só. Pum, a multa foi aplicada e acabou. Publicização da infração, isso aqui você já sabe o que já foi explicado na lei de corrupção. É publicar que foi punido. A empresa tem que publicar, eu fui punida, viu? Bloqueio dos dados pessoais, aqui se refere à infração. Eliminação dos dados pessoais, aqui se refere à infração. E agora eu tenho punições mais pesadas. Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados, aqui se refere à infração, pelo período máximo de 6 meses, prorrogável por igual período, até a realização da atividade de tratamento. Suspensão do exercício de atividade de tratamento de dados, aqui se refere à infração pelo período máximo de 6 meses, prorrogável por igual período, e proibição parcial ou total do exercício de atividade relacionada ao tratamento de dados. Então, aqui são proibições, são punições que podem basicamente paralisar empresas. Porque se eu tenho uma suspensão parcial do funcionamento daquele banco de dados por um período máximo de 6 meses,
Vamos supor, se isso aí é como se fosse um banco, o banco fica proibido de mexer 6 meses naqueles clientes. Então, é prejudicial demais. Se suspende o exercício de tratamento de dados pessoais. Então, vamos supor, se fosse aqui na plataforma, é como se não pode mais tratar dado pessoal. Durante 6 meses, não pode fazer nenhum tratamento de dados pessoais. É como se a empresa fosse funcionar no tempo dos Flintstones, dos Incas, dos Maias, dos Astecas, porque ela não vai poder mais fazer tratamento de dados pessoais pelo período de 6 meses. E pode existir até a proibição do exercer atividade relacionada ao tratamento de dados. Aí a empresa basicamente vai fechar. E como é que eu vou ter uma empresa que não vai ter tratamento de dados pessoais? Uma empresa que não vai coletar dados pessoais, que não pode pegar nem o nome de um cliente. Basicamente, isso aqui pode gerar o fechamento da empresa. Então, são punições bem mais sérias. Aqui ele vai só dizer o que que eu vou analisar, né? Porque, por exemplo, a multa ela pode ser de até 50 milhões de reais. Como é que vai chegar nisso? A gravidade, a natureza das infrações, a boa-fé, a vantagem oferida, a condição econômica do infrator, a reincidência, se é a primeira vez, se já é a segunda, se já é a terceira, o grau do dano, a cooperação. Então, tipo, ele ajudou, então vamos baixar a multa dele. A adoção de mecanismos, procedimentos internos capazes de minimizar o dano, né? A empresa tinha uma auditoria, tinha ali uma política que reduzia isso, né? Política de boas práticas, a pronta adoção de medidas corretivas, então, logo que a empresa soube das irregularidades, ela foi lá e tomou as providências. Então, beleza, então vou ajudar ela aqui também. E a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção. Tudo isso eu vou analisar para poder aplicar a punição. Agora, olha um detalhe aqui interessante. Eu coloquei até separado, né? Eu coloquei essas primeiras punições e não é à toa a cor que foi colocada aqui, de azul. Então, advertência, multa simples, multa diária, publicização, bloqueio de dados pessoais e eliminação de dados pessoais. Já essas três punições eu coloquei de vermelho. Por quê? É de propósito, para você lembrar disso daqui, ó. Porque as sanções previstas no inciso 10, 11 e 12, elas só vão ser aplicadas após ter sido imposta ao menos uma das sanções que tratam o inciso 2, 3, 4, 5 e 6, para o mesmo caso, e em caso dos controladores submetidos a outros órgãos, entidades com competências sancionatórias ouvidos esses órgãos. Como assim? Eu disse para vocês que essas punições que estão de vermelho, elas podem basicamente resultar no fechamento da empresa. Pode ser que não, pode ser que a empresa consiga, mesmo com essa punição, continuar trabalhando. Pode. Mas outras empresas podem fechar porque recebeu uma punição como essa. Então, é uma punição muito séria. Mas eu só vou aplicar essas punições depois de já ter sido aplicado pelo menos uma dessas punições aqui. Depois de já ter aplicado, por exemplo, uma multa, depois de ter aplicado o bloqueio de dados pessoais, uma multa diária, e não resolveu. E mesmo assim, a empresa foi multada e mesmo assim continuou fazendo. Aí é que eu chego nessas punições aqui. Eu não posso chegar nelas logo de cara, de jeito nenhum. Como eu falei, elas são muito sérias. Então, por isso que elas estão de vermelho no material de vocês. Porque, ó, sanções previstas no inciso 10, 11 e 12. Tá aqui elas. 10, 11 e 12. Elas somente podem ser aplicadas após já ter sido imposta ao menos uma das sanções que tratam no inciso 2, 3, 4, 5 e 6. Então, já apliquei aqui, ó, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí sim eu posso chegar nessas outras punições. Tranquilo? Vamos chegar nela, ó, que eu falo desde a primeira aula, mas agora nós vamos conhecer quem é essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, mais conhecida como ANPD. É a que vai ficar responsável por isso. Entre aspas, é como se fosse a Polícia Federal aqui dos dados pessoais. Então, foi criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, uma autarquia. Cuidado com isso. Na hora da prova, ele pode trocar e dizer que isso aqui é uma fundação. Não. Ele pode chegar e dizer que é uma empresa pública. Não. Dizer que é uma sociedade de economia mista. Não. Beleza? Então, cuidado com isso. Na prova de vocês não cai o direito administrativo, mas eles podem fazer essa troca.
Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é uma autarquia. Ela funciona como se fosse o INSS, como se fosse o Banco Central. Por exemplo, o INSS, a Anvisa, a ANTT, todas essas empresas que eu estou colocando aqui para vocês, elas também são autarquias. Então, o INSS é uma autarquia, o Banco Central é uma autarquia, a NTT é uma autarquia, a Anvisa é uma autarquia, assim como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, chamada ANPD. Ela tem autonomia técnica e decisória, com patrimônio próprio e sede e foro no DF. O que significa esse foro? É onde vai processar. Então, se alguém for processar a NPD, o foro dela é no Distrito Federal. Se o foro fosse em Teresina, por exemplo, a pessoa ia processar ela em Teresina, mas a sede dela, onde está lá a sedezinha, nomezinho ANPD, e o foro é no DF, beleza? Ela é composta de quê? São 6 órgãos aí, basicamente, que compõem a NPD. O Conselho Diretor, que é o órgão máximo, o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e de Privacidade, o CNPD, Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais, Corregedoria, Ouvidoria, Procuradoria e unidades administrativas. Então, isso aqui cai muito em prova. A composição da ANPD. Então, a ANPD, ela é composta de 6 outros órgãos aí dentro dela. O Conselho Diretor, o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais, ela vai ter uma corregedoria, e aqui um vai puxando o outro, ó. Corregedoria, ouvidoria e procuradoria. Pronto. Lembrou de um, vai puxando. Corregedoria, ouvidoria, procuradoria. Pronto. E, por fim, as unidades administrativas. Então, essa é a composição da ANPD. Agora, nós vamos conhecer a composição do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais, desse aqui, ó, que a lei traz. Dos outros a lei não fala muito, mas nós vamos conhecer a composição desse rapazinho aqui. Então, para você se situar, o que que nós estamos estudando? Muito importante você saber onde você está pisando, né? Nós entendemos a composição da ANPD. São 6 órgãos dentro da ANPD. É como se fosse, por exemplo, a Polícia Federal. Eu tenho várias delegacias, tenho superintendência da Polícia Federal, enfim, tenho corregedoria da Polícia Federal, tenho ouvidoria. Assim, da mesma forma, a ANPD tem. Dentro da ANPD, eu tenho esse Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Agora nós vamos abrir ele aqui. É como se aqui fosse o primeiro escalão, aqui o segundo escalão. Agora vamos saber quem está aqui, ó, quem está dentro desse Conselho Nacional de Proteção de Dados. Quais são as pessoas que vão fazer parte disso? E quem é? São representantes aí, são 23 pessoas. 23 pessoas fazem parte desse conselho. 5 são representantes do Poder Executivo Federal, um representante do Senado Federal, um representante da Câmara dos Deputados, um do Conselho Nacional de Justiça, um do Conselho Nacional do Ministério Público, um do Comitê Gestor da Internet, 3 de entidades da sociedade civil com atuação relacionada à proteção de dados pessoais, 3 de instituições científicas, tecnológicas e inovação, 3 de confederações sindicais representativas das categorias econômicas do setor produtivo, 2 de entidades representativas do empresarial relacionado à área de tratamento de dados e 2 de atividades representativas do setor laboral. Então, essa composição eu até coloquei aqui. 5, 1, 1, 1, 1, aí 3, 3, 3, 2, 2. São as composições aqui. Basicamente, professor, cai muito isso daqui? Não, não costuma cair muito. Essa parte aqui da NPD costuma cair muito, essa daqui não. Mas a gente tem que estudar tudo, né? Na hora da prova, qualquer tópico pode cair. Então, cuidado com esse dispositivo. Mas vamos lá, isso aqui é bem interessante. Esses representantes são designados pelo presidente da República, permitida a delegação. Se o presidente não quiser fazer, ele não faz.
O mandato deles é de 2 anos, permitida uma recondução. E um detalhe bem interessante, essa participação ela é considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada. Então, a pessoa participa, mas não recebe nada, só ganha o serviço só, é considerada prestação de serviço público relevante. Já o conselho diretor da NPD, esse aqui é bem tranquilo. Por quê? Porque são 5 diretores. Pronto, acabou. Não tem muito o que se falar sobre o conselho diretor. Já sobre o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais, aqui eu tenho 23, né? Já aqui eu tenho 5. Pronto. Os 23 eu sei quem é. Já os 5, não, eles são indicados aí. Perguntaram aqui o que seria essa recondução. A recondução seria como se fosse uma reeleição. Então, vamos supor que eu fui indicado para fazer parte do CNPD, Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais. O professor Soares foi indicado. O meu mandato é de quantos anos? 2 anos. Então, vamos supor que eu fui indicado em 2024, eu vou ficar até 2026. Eu posso ser reconduzido, tenho uma recondução, como se fosse uma reeleição. Eu posso ficar de 2026 a 2028. Chegar em 2028, eu posso ir para 2028, ficar até 2030? Não, não posso. Acabou, tenho que sair. Eu saio e entrego a vaga para outra pessoa. Então, recondução seria como se fosse a reeleição. Então, uma data de 2 anos, permitida uma recondução. Já o conselho diretor são 5 diretores. Eles são escolhidos pelo presidente da República também, assim como é no CNPD, né? Vão ser designados pelo presidente, após a aprovação do Senado Federal. Outro cuidado que eu quero que vocês tenham aqui. Eles podem trocar Senado Federal por Congresso Nacional. Não é a mesma coisa. Vai estar errado. Eles podem trocar Senado Federal por Câmara dos Deputados. Também vai estar errado. Beleza? Então, vamos lá. O professor Soares foi indicado para o CNPD, Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Eu fui indicado para isso. Pronto. Beleza. O presidente da República vai lá e assina minha nomeação e acabou. Pronto. Agora, eu fui indicado para o Conselho Diretor. Só são 5 diretores. Eu fui indicado para o Conselho Diretor. Pois a minha indicação tem que passar pela aprovação do Senado. O meu nome vai lá para o Senado Federal e eles têm que autorizar. Eles têm que aprovar. Não, tudo bem, está aprovado esse nome aí. Então, perceberam a diferença? E outra diferença aqui, ó. Os membros do Conselho Diretor serão incluídos entre brasileiros que têm reputação ilibada, nível superior, então quem tem nível médio não pode, e elevado conceito no campo de especialidade dos cargos para os quais serão nomeados. Então, o tópico importante aqui é que tem que ter nível superior, nível médio já não pode. Outra diferença, o mandato é de 4 anos. Então, no CNPD, o mandato é só de 2. Já no Conselho Diretor, o mandato é de 4 anos. E aí você pode visualizar isso, ó. Os mandatos dos primeiros membros serão de 2, 3, 4, 5 e 6. Que é isso, professor? É porque assim, ó, nós estamos falando aqui da alta cúpula da administração pública. Nós não estamos falando aqui de qualquer pessoa, não, de jeito nenhum. Tanto que, como eu falei, ó, para a pessoa ocupar esse conselho diretor, ela vai ser escolhida pelo presidente da República. Então, não é qualquer pessoa que escolhe, ele é o presidente. E mesmo assim, ainda precisa passar por aprovação do Senado. Sabe quem é que passa por isso aqui também? Sabe quem é que é desse mesmo jeitinho? Ministro do STF. Então, o ministro do STF é desse mesmo jeito. O presidente escolhe, mas tem que ser aprovado pelo Senado Federal. Então, observe como aqui nós estamos falando de gente grande. Porque é a mesma coisa. A mesma coisa que acontece no STF, acontece aqui no Conselho Diretor. O presidente da República escolhe quem serão esses 5 diretores e passa por aprovação do Senado Federal.
Só que o seguinte, para evitar que um único, já que o mandato é de 4 anos, né? Então, para evitar que um único presidente escolha todos os diretores, o que acontece? Assim que foi criado lá em 2019, né? Que foi colocado aqui, o que que eles fizeram? Olha, o seguinte, o primeiro diretor, o mandato dele é só de 2 anos. O segundo, o mandato dele é de 3 anos. O terceiro vai ser de 4 anos. O quarto vai ser de 5 anos. E o sexto vai ser de 6 anos. Então, vou colocar aqui, por exemplo, um- o Lula aqui, por exemplo. O Lula, peraí que travou aqui, acho que voltou, mas deixa eu compartilhar de novo. O Lula, ele não nomeia os 5 diretores do conselho diretor ao mesmo tempo. Não, porque o mandato deles não acaba ao mesmo tempo. Porque o primeiro que ocupou lá só teve 2 anos, depois ele teve que sair. O outro foi 3, o outro foi 4. Então, vamos supor, em 2019, quem era o presidente? Era o Temer? Sei lá quem era o presidente aí nessa época. Acho que era o Michel Temer, né? Ou era a Dilma? Ou o Bolsonaro? Não, acho que já era o Bolsonaro, não? Me confirme aí quem era o presidente nessa época de 2019. Que nem vocês também estão sabendo. Enfim, eu vou botar ele. Era o Bolsonaro, pronto. Eu ia botar o Michel Temer. Então, quem fez essa nomeação foi o Bolsonaro. Ele fez essa nomeação. Então, esse rapaz ficou de 2019 a 2021. Esse aqui vai ficar de 2019 a 2022. Esse aqui, de 2019 a 2023. Esse aqui, 2019 a 2024. Esse aqui, 2019 a 2025. Então, olha, o Bolsonaro nomeou esse daqui e esse daqui. Agora, esses dois aqui serão nomeados pelo Lula. Por que isso? Como eu falei, para evitar que todos ali sejam nomeados pelo presidente, pelo mesmo presidente. É por isso que aconteceu essa situação, para que eu tenha essa mudança, para que não tenha, porque senão poderia acontecer uma coisa muito assim complicada, né? Já que todos ali foram nomeados por aquele presidente, poderiam todos baixar a cabeça para ele. Pode acontecer isso, né? Já que a pessoa foi nomeada pelo presidente. E aí, para evitar esse tipo de situação, é que foi feito isso, beleza? Na hipótese de vacância do cargo no curso do mandato do membro do conselho diretor, o prazo será completado pelo sucessor. Quando é que os membros do conselho vão perder o mandato? Eles só perdem no caso de renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou pena de demissão decorrente de processo administrativo disciplinar. Então, para perder um cargo aqui do conselho diretor é muito difícil. Vai perder se ele renunciar, se for uma condenação judicial transitada em julgado, ou se for uma pena de demissão decorrente do processo administrativo disciplinar. Cabe ao ministro de Estado, chefe da Casa Civil, instaurar o processo administrativo disciplinar, que será conduzido por condução especial, constituído por servidores públicos federais estáveis. Então, mais uma vez, mostrando o tanto que nós estamos falando de gente grande, né? Que é o ministro da Casa Civil que vai aí instaurar esse processo administrativo disciplinar caso eu queira tirar algum desses diretores do conselho diretor. E compete ao presidente da República terminar o afastamento preventivo, quando somente assim pode ser recomendado por comissão especial. Beleza. Os ocupantes, agora que já a parte mais importante já foi explicada, agora que é só alguns pontos mesmo da lei. Os ocupantes do cargo de comissão em função de confiança serão indicados pelo conselho diretor. A aplicação de sanções compete exclusivamente, dá com essa palavra, à ANPD, já tinha falado sobre isso, né? E suas competências prevalecerão no caso que se refere à proteção de dados, sobre competências correlatas de outras entidades ou órgãos de administração pública. Então, a ANPD é a autoridade máxima, como o próprio nome dela determina isso, né? Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, ela que vai tomar de conta quando o negócio for dados pessoais. Ah, mas a Polícia Federal também estava no meio, mas se for relacionado a dado pessoal, a ANPD que vai resolver. Então, e ela, por isso que determina isso daí, que ela que tem essa competência exclusiva aí para aplicar sanções decorrentes de dados pessoais.
Aqui no artigo 55J, ele vai trazer as competências. Eu não vou ler todas, porque isso aqui é muito decoreba, né? E são competências bem tranquilas. Zelar pela proteção de dados pessoais, zelar pela observância do segredo comercial e industrial, elaborar a diretriz da Política Nacional de Proteção de Dados, e assim por diante. Vamos aqui avançar para o artigo 55L, que ele vai trazer quais são as receitas da ANPD, são dotações do Orçamento Geral da União, doações, valor apurado na venda, aluguel de bens móveis e imóveis, valores apurados em aplicação no mercado financeiro, recursos, não, por isso aqui bem tranquilo. O patrimônio da ANPD são o que foi transferido pelo presidente da República e o que ela comprar ou incorporar. Então, se a ANPD comprar alguma coisa, vai ser patrimônio dela, bem tranquilo quanto a isso. E o Conselho Nacional de Proteção de Dados, qual é a competência dele? Propor diretrizes estratégicas, elaborar relatórios anuais, sugerir ações, elaborar estudos, disseminar o conhecimento sobre a proteção de dados pessoais. Vou ter até um bizu aqui para você lembrar de DESP, que é as competências do CNPD, ou começa com D, né, de disseminar, com E de elaborar, com S de sugerir, com P de propor e E de elaborar, beleza? Com isso, finalizamos aqui a parte teórica. Essa parte final é um pouco mais complicadinha, mas para acalmar um pouco vocês, não costuma cair tanto em prova. Mas é o que eu sempre digo para os alunos: está no edital, pode cair. Só que é o seguinte, você vai aprender isso daqui hoje? Vai não. Não tem nem perigo aprender isso daqui. Sair da aula aqui já sabendo, não tem nem perigo. Porque você está vendo isso aqui hoje junto com outros conteúdos, não tem nem perigo de você aprender isso daqui. Mas o que é que você vai fazer? Você tem que estudar, tem que chegar em casa e fazer essa leitura, revisar. Muitas vezes, por exemplo, se eu, na época de concurseiro, o que que eu faria? Uma situação como essa. Eu ia ler lá na semana da prova. Eu não ia me preocupar muito com isso aqui, não, porque para decorar isso aqui é complicado. Mas vai que cai. Vai que a prova coloca alguma coisa relacionada com isso. Eu não posso dar bobeira. Não posso perder uma questão porque eu não revisei, porque eu não estudei de jeito nenhum. O professor falou, eu vou estudar. Beleza. Mas tem certas coisas que a gente vai estudar lá no finalzinho, lá na semana da prova, para decorar mesmo. Tem coisas que a gente aprende. Por exemplo, essa questão da multa aqui. Dá para aprender isso daqui. Você estuda e aprende. Agora, esse tanto de gente aqui, você decora. Decora para acertar a questão na prova e pronto. Saiu da prova, você não sabe mais nada, mas acertou a questão. Isso é que importa. Então, em concurso público, ninguém aprende tudo. Impossível você aprender tudo. Principalmente que você começou a estudar agora. Então, algumas coisas sim você aprende, outras coisas você decora para acertar na prova. Uma situação como essa é um exemplo disso, que você vai decorar para acertar lá no dia da prova, beleza? Então, o seu estudo em casa é muito importante, as revisões. Então, tem que utilizar esse tempo que você tem em casa, nem que seja assim, 1 hora por dia, nem que seja 10 minutos. Mas você precisa também revisar, pegar esses materiais e dar uma lida neles, beleza? Então, vamos resolver aqui algumas questões, para mostrar para vocês que o conteúdo é tranquilo. Trouxe aqui 15 questões, a maioria da própria SES Gran Rio, outras que não são da SES Gran Rio, mas que são de bancos, que da Badesul, Banrisul, Banese, outras questões que são de 2024, para a gente analisar já de forma bem atualizada. Essa aqui, CESP 2024, essa aqui também da FGV 2024, concurso do DENIT. Então, vamos aqui resolver essas 15 questões para concluir a aula de hoje. Espero que vocês já tenham resolvido em casa. Quem não conseguiu resolver, vamos resolver agora junto comigo. E eu quero que vocês coloquem o gabarito em vocês. Primeira questão diz assim: uma rede de lojas de calçados de couro, operando em todo o Brasil, possui parcerias com redes de moda masculina e feminina, visando a gerar sinergias e ampliar a sua rede de vendas. Sempre que realizam uma venda na loja física, os vendedores aproveitam para atualizar o cadastro do cliente com seu consentimento. Opa, informação muito importante. Eles realizam uma venda e aproveitam para atualizar o cadastro do cliente com o seu consentimento. Muito importante. No mesmo dia, esse cliente recebe cupons desconto das lojas parceiras, além daquelas das próximas compras nas lojas próprias. Nessa descrição, existe um descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, que se deve ao fato de ausência do consentimento do cliente quanto ao compartilhamento de dados pessoais com parceiros do controlador. B.
Manutenção da transparência sobre os tipos de dados coletados em suas operações comerciais. C. Eliminação de dados desnecessários sempre considerados excessivos pelos clientes. D. Somente os dados pessoais totalmente necessários para a finalidade econômica pretendida poderiam ter sido tratados pelo controlador. E. Tratamento de dados pessoais para o apoio e promoção da atividade do controlador em questão com consentimento presencial do cliente. Vou analisar com vocês o seguinte. O item C. Não, nada a ver, né? Nada a ver com a questão da eliminação de dados aí. O C. Somente os dados extremamente necessários. Sim, o item D, somente os dados necessários que deveriam ser coletados, mas não tem nada a ver com o que a questão colocou também. E o item E também não. Essa questão ela tem um probleminha, a questão da própria banca de vocês, porque é o seguinte: qual foi o momento que a questão disse que não foi informado para o cliente que os dados dele seriam compartilhados? Qual foi o momento que a questão disse que a pessoa atualizou o cadastro e não informou que seria compartilhado esses dados? Em nenhum momento foi falado isso. Em nenhum momento a questão disse que não ocorreu, né, essa informação. Ela só disse que sempre que realizam a venda, os vendedores aproveitam para atualizar o cadastro com o seu consentimento. Mas em nenhum momento a questão disse que a pessoa não era informada, porque poderia dizer, ó, eu estou atualizando seu cadastro para que você receba informações, né? Ou que você receba promoções dos nossos parceiros. Tudo bem? A pessoa, tudo bem, pode cadastrar. Só que o gabarito da questão foi dado o item A. Mais uma vez, isso é uma questão que eu considero problemática, porque o item B estaria mais com cara de gabarito. Porque o que pode não ter ocorrido aí é a manutenção da transparência sobre os tipos de dados, né, que seriam utilizados nas operações comerciais. Não teve uma transparência de de chegar para a pessoa e dizer, né, o que aconteceu, o que, que vai ser feito com o dado dela. Agora, quando ele fala ausência de consentimento do cliente quanto ao compartilhamento de dados pessoais com parceiros, sim, isso daí é um descumprimento. Mas a questão não me deixou claro isso. O problema é isso daí. O problema é que a questão não deixou claro e não tinha, que realmente não poderia. Realmente não pode a loja pegar o dado do cliente e estar repassando para parceiros. Isso aí não pode. Mas, se ocorrer o consentimento da pessoa, tudo bem. Se a pessoa aceita, aí beleza. Beleza? Então, cuidado com isso. O gabarito foi o item A, mas como eu falei, é uma questão que eu considero problemática, que ela poderia ser até objeto de recurso, quem sabe até anulada, mas a banca manteve o gabarito no item A, beleza? Vamos lá. Segunda questão, essa aqui já é mais tranquila, também da SESGAN Rio, concurso da Caixa Econômica. Um administrador de empresa é responsável por organizar os formulários utilizados pela instituição financeira onde atua. Ao criar um novo formulário para seguir comandos legais, depara-se com novos conceitos de dados pessoais que devem ser aplicados. Sendo assim, ela precisa saber que, nos termos da LGPD, os dados pessoais sensíveis estão relacionados a opção desportiva? Não. Convicção religiosa? Sim. Escolha de lazer? Não. Método de trabalho? Não. Hábito alimentar? Não. Então, o dado pessoal sensível nessa situação aqui é aquele envolvendo convicção religiosa. Então, isso daí é um dado pessoal considerado sensível. Terceira questão, também da SESGAN Rio 2023. Segundo a Lei Geral da Proteção de Dados, Lei 13.709, em relação aos requisitos de tratamento de dados pessoais, o tratamento desses dados somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses, exceto. Então, cuidado que ele quer o errado. Ele coloca esse exceto aqui, ele está pedindo o errado. Então, ele está dizendo, o tratamento de dados pessoais somente pode ocorrer nas seguintes hipóteses. Ele quer o que é o errado, o que não pode ocorrer. Então, pode ocorrer tratamento de dados pessoais para tutela da saúde,
exclusivamente procedimento realizado por profissionais de saúde, serviço de saúde, autoridade sanitária? Sim, pode. Pode ocorrer tratamento de dados pessoais para realização de estudos por órgão de pesquisas, garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais? Sim, pode. Pode ocorrer tratamento de dados pessoais para proteção da vida ou incolumidade física titular de terceiros? Pode. Pode ocorrer tratamento de dados mediante o fornecimento de consentimento pelo titular por escrito ou por outro meio? Sim. Pode ocorrer tratamento de dados mediante autorizações genéricas expressas em destaque? Não. O erro aqui são essas autorizações genéricas. A autorização tem que ser específica. Como assim, professor? Eu tenho que dizer o que que eu vou fazer com o dado pessoal da pessoa. Não é só simplesmente assim, olha, eu vou pegar teu dado pessoal e vou mexer nele, viu? Isso é uma autorização genérica. Mexer nele? Mexer nele como assim? O que é esse mexer nele que você vai fazer? Então, isso aí seria uma autorização genérica. Eu estou autorizando, não sei nem o que que vai acontecer. Para ocorrer o tratamento de dados pessoais, tem que ser uma autorização específica, dizendo, ó, eu vou pegar o seu dado pessoal, vou fazer isso, isso, isso e aquilo com ele. Eu vou lhe mandar uma propaganda daqui a pouco. Eu vou lhe enviar uma proposta de marketing lá na frente. Pronto, tem que dizer isso. Então, errado o item é. Questãozinha muito boa. Quarta questão. Essa daqui já é boa demais também. A disciplina de proteção de dados pessoais tem como fundamentos, exceto. Então, também que é o errado. Então, é um fundamento da proteção de dados o respeito à privacidade? Sim. A autodeterminação informativa? Sim. A liberdade de expressão, comunicação e opinião? Sim. A violabilidade da intimidade, honra e da imagem? Não. Aqui seria a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. E não violabilidade. Não violar. É inviolável a intimidade, a honra e a imagem da pessoa. Não posso violar. Não posso ferir a honra da pessoa. Não posso ferir a imagem da pessoa. Então, achamos o gabarito. O item é desenvolvimento econômico e tecnológico e inovação, sim, são fundamentos, beleza? Cadê vocês? Sumiram aí, não estão colocando gabarito? Apareçam aí. Estão por aí? Tem jogo hoje? Tem, mas acho que não tem nenhuma final hoje não, né? Então apareça aí, coloca o gabarito de vocês. É sempre importante, assim, você até já ter resolvido antes, né? Se não conseguiu resolver, não tem problema nenhum. Mas se conseguir resolver aqui na hora da aula, porque às vezes eu vendo o seu erro, eu consigo lhe ajudar. Então, por exemplo, se você colocou aí que marcou o item B, eu vou saber por que que você marcou o item B, porque você pensava que era o item B o gabarito. Porque a gente tem que errar aqui e tem que consertar aqui. Não pode ter marcado a questão errada e deixar para lá. Não. Errou por quê? Então, pergunte, coloque aí o gabarito. Se você achava que era outro gabarito, diga, professor, por que que não é o item B? Por que o gabarito da questão? Porque você pode ter achado, eu achei que era o A, mas por que que não é o A? A gente tem que ser, isso aqui tem que ser respondido aqui, porque pode cair uma questão do mesmo jeito. Por isso que a gente traz questões da própria banca e questões de banco, questões de 2024, para que lá caia lá uma questão parecida. Vamos aqui para a quinta questão. Tendo como referência o disposto na LGPD, julgue o seguinte item. Nos termos da LGPD, banco de dados é todo conjunto não estruturado de dados pessoais estabelecido em um ou vários locais em suporte eletrônico ou físico. Aqui a gente já consegue observar uma coisa estranha, porque ele fala que banco de dados é todo conjunto não estruturado de dados pessoais. O erro está aqui. Porque o banco de dados é todo conjunto estruturado de dados pessoais, organizado. Pode ser em suporte eletrônico ou físico, sim, pode estar na internet, ou pode estar lá dentro de um quarto, por exemplo, dentro de uma sala, guardado lá, dentro de uma pasta.
sem problema nenhum. Vai continuar sendo banco de dados, mas tem que ser estruturado. Então, está errado aí a quinta questão. Sexta questão. Aqui, essa questão também eu acho bem interessante. Uma questão que caiu no Banese. Acerca do sigilo bancário, proteção de dados e do marco civil da internet, julgo o seguinte item. Se a operação de tratamento de dados pessoais for realizada no território nacional, aplica-se a Lei Geral de Proteção de Dados, ainda que seja realizada por pessoa jurídica sediada em outro país. Você lembra de quem? Quem é que você lembra aqui? Qual foi o exemplo que eu mais falei nessa questão? Se essa questão caísse na sua prova, o que você ia colocar do lado da questão? Qual o nome que você ia colocar? Dói, tá vendo como lembraram? Shein, Shopee, exatamente. Você ia colocar do lado da questão. Aqui é a questão da Shein. Tá aqui ela. Porque é justamente isso. O que a questão cobrou foi a Shein, foi a Shopee. Por quê? Olha o que ela fala. Se a operação de tratamento de dados pessoais for realizada no território nacional. Você está comprando aonde? Onde é que você está comprando? Você está comprando em Parnaíba, você está comprando em Teresina, está comprando em Buriti dos Montes, está comprando aqui, no Brasil, território nacional. Então, ele está dizendo que você comprando aqui, ocorrendo a operação de tratamento de dados, está ocorrendo aqui, aplica LGPD. Ainda que realizada por pessoa jurídica sediada em outro país. Sim, porque a Shein está em outro país. A Shein não está aqui no Brasil, ela está em outro país, mas mesmo assim, como você está comprando aqui, tem que obedecer a LGPD. Então, corretíssima aí a questão. Beleza? Então, vocês vão lembrar aí do exemplo da Shein. Sétima questão, também uma questãozinha muito boa no concurso do Banestes. Não sei nem que banco é isso. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, em vigor no Brasil, tem por fundamento o respeito à privacidade e autodeterminação informativa. Segundo a legislação brasileira, a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais é denominada de. Então, o bizu que eu passei para vocês, decisões, D de decisão, né? Consoante, consoante de controlador. Executar, colocar em prática, é de executar, vogal, vogal você vai lembrar de operador. E o encarregado, professor? O encarregado é quem fica entre a empresa e a ANPD. Então, por exemplo, pega na plataforma. Quem toma as decisões seria aqui o controlador, o professor Soares. O operador seria o pessoal do TI. E o encarregado poderia ser a professora Natesse. Ela que cuida mais da parte burocrática, ela que fica responsável lá com a NPD. Pronto. Seria um exemplo aqui na prática. Então, quem compete às decisões é o controlador gabarito, item A, questãozinha muito boa. Oitava questão. Sobre a possibilidade de tratamento de dados pessoais à luz da LGPD, assinale a opção correta. O item A diz o seguinte: o tratamento de dados pessoais para cumprimento de obrigação regulatória pelo controlador poderá ser realizado apenas mediante o consentimento pelo titular. Está errado, porque para o cumprimento de obrigação regulatória, eu posso fazer esse tratamento de dados mesmo sem o consentimento da pessoa. Como, professor? Na questão, como eu falei, de contratar a pessoa. Para eu contratar a pessoa, eu preciso da CLT dela. Eu preciso dos dados dela e eu vou estar ali cadastrando aqueles dados. Nem tudo que eu for fazer, eu preciso estar tendo o consentimento dela. Ou então, às vezes, até mesmo situações de fiscalização. Situações, como ele fala, regulatória aqui, tem várias situações. Então, nem sempre eu vou estar fiscalizando. Ei, me dê seu consentimento para eu lhe fiscalizar. Não existe isso, né? Então, o erro aqui, quando ele fala do apenas. B. O consentimento de tratamento de dados deve ser fornecido exclusivamente por escrito. E o que a gente clica lá, que diz assim, aceita os termos de uso, que é feito de forma virtual? Não, está errado. O erro é o exclusivamente. C.
Na hipótese em que o consentimento é requerido, esse vai ser considerado nulo caso as informações fornecidas ao titular tenham conteúdo enganoso ou abusivo ou não tenham sido apresentadas previamente com transparência, de forma clara e inequívoca. Um item perfeito, né? Vou ler de novo. Na hipótese que o consentimento é requerido, ele vai ser considerado nulo. Então, eu solicitei o consentimento da pessoa, mas esse consentimento vai ser nulo. Por quê? Porque o conteúdo é enganoso, o conteúdo é abusivo, ou não foi apresentado previamente com transparência, de forma clara e inequívoca. Então, a pessoa quis enganar o outro. Então, mesmo que a pessoa tenha assinado, mas aquela assinatura é considerada nula, não vai valer de nada. Por quê? Porque o conteúdo é enganoso, a pessoa não apresentou com transparência, não está lá de forma clara, não está lá de forma inequívoca, tudo bem certinho. Então, correto o item C. D. O operador deverá adotar medidas para garantir a transparência de dados, tratamento de dados baseados em seu legítimo interesse. Como assim, professor? O legítimo interesse da pessoa é o interesse do controlador aí. Porque quem tem legítimo interesse é o controlador. O operador, ele está apenas executando. O operador, ele não tem legítimo interesse. Como eu coloquei aqui no exemplo, ó. O operador é um servidor de TI. É uma pessoa contratada para fazer aquilo. No interesse de quem? No interesse do controlador. Então, aqui seria o controlador e não o operador. Então, o controlador deverá adotar medidas para garantir a transparência do tratamento de dados baseado em seu legítimo interesse. E quem tem interesse é o controlador, é o dono da empresa. O operador apenas executa. É, é vedada em qualquer hipótese a comunicação ou uso compartilhamento de dados pessoais sensíveis entre controladores. Cuidado com isso e cuidado também quando ele fala em qualquer hipótese, né? Um item muito perigoso. Mas o dado pessoal sensível, eu posso sim coletar ele, eu posso sim compartilhar ele, eu posso sim fazer o tratamento de dados pessoais sensíveis. O que vai acontecer é só o cuidado que eu tenho que ter e a necessidade que eu vou ter de estar pedindo esses dados. Mas ele é um dado pessoal que pode sim ser coletado, é um dado pessoal que pode sim ser compartilhado, a depender da situação. Portanto, o gabarito item C. Acho que vocês tiveram dificuldadezinha, né? Quase ninguém colocou o gabarito aqui. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Nona questão. Os dados pessoais serão eliminados após o término de seu tratamento, no âmbito nos limites técnicos das atividades. Autorizar a conservação para as seguintes finalidades: cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, como assim? A pessoa fez uma compra no site e ela disse lá, olha, eu quero que os meus dados pessoais sejam eliminados. Tudo bem. Só que, por exemplo, o controlador, ele tem que guardar lá, por exemplo, os dados para nota fiscal. Então, nesse caso, ele fica lá com os dados da pessoa, né? Para cumprir a obrigação legal. Ele fica lá porque ele tem que tirar nota fiscal. Ele tem que prestar conta daquilo ali, ele tem que declarar o imposto de renda dele daquilo ali. Então, ele fica com aqueles dados só para aquilo, só para cumprimento da obrigação legal ou regulatória. Ele não pode também eliminar do mapa, né? E sim, essa venda foi para quem? Não sei, para ninguém, não. Essa venda foi para essa pessoa aqui. Eu não tenho mais os dados dela ali no sistema, mas aqui nota fiscal continua com os dados. 2. Estudos por ordem de pesquisa garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais. Sim, então os dados serão eliminados após o término do tratamento, mas eu posso conservar esses dados através de um estudo aí para o órgão de pesquisas, então vai ficar lá com aqueles dados, mas eu vou garantir sempre que possível a anonimização. Correto. 3. Uso exclusivo do controlador, permitido o seu acesso por terceiro e desde que anonimizado os dados. O erro está aqui, ó.
Permitir o seu acesso por terceiro? Não, está errado. Então é o seguinte, ocorreu, finalizou o tratamento de dados. Os dados têm que ser eliminados, tenho que jogar fora, deletar esses dados. Mas eu sou um controlador. E eu quero, só para mim, para eu ficar sabendo, para minha informação. Eu quero saber quem foram os alunos que se matricularam no curso do BNB em 2024. Para quê? Não, só para mim. Só eu que quero saber. Pronto. Então eu posso continuar com aqueles dados. Já que só eu, é uso exclusivo meu, bom, eu posso saber disso daí. Mas só que terceiros não podem ter acesso, porque se terceiro tiver acesso, eu já estou compartilhando. Já estou entregando para outra pessoa. Então tá errado aí. Portanto, o gabarito P de bola. 10ª questão. Outra questãozinha também muito boa. Tendo como referência o disposto na LGPD, eu julgo o seguinte item. Em nenhuma circunstância, o tratamento de dados pessoais sensíveis poderá ocorrer sem o consentimento titular dos dados. É uma palavra muito forte. Em nenhuma circunstância. Eu puxo aqui só uma situação. E a vida da pessoa? E se a pessoa estiver entre a vida e a morte aí? E eu preciso de um dado pessoal sensível dela? Aí eu não posso. Não, porque é um dado pessoal sensível, tá lá na lei, tá lá. Então eu tenho uma balança aqui entre a LGPD e a vida da pessoa. Aí não, a LGPD diz que isso aqui é um dado pessoal sensível. Aí então quer dizer que a pessoa está ali precisando, eu preciso dessa informação, mas eu não posso pegar porque a lei diz que eu não posso pegar. Então quer dizer que na balança a lei vai pesar mais do que a vida? Lógico que não, de jeito nenhum. Então, é aquilo que eu falei, o dado pessoal sensível, eu tenho que resguardar ele, eu tenho que cuidar dele, sim. É como se fosse assim, é um dado altamente sigiloso. É, mas eu posso fazer o tratamento dele sem o consentimento da pessoa. Um dos exemplos é nisso, na questão da tutela da vida. Para salvar a vida da pessoa, por exemplo, eu posso sim fazer o tratamento de dados pessoais sensíveis, sem o consentimento da pessoa. Então, está errado aí a 10ª questão. Muito cuidado com questão desse tipo. 11ª questão, BRB 2022. A respeito da LGPD, assinar a alternativa correta. A LGPD não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizados para fins exclusivamente artísticos. Aqui, se eu não me engano, é o artigo 4º da lei. É nosso primeiro material que eu pedi muita atenção de vocês. Só cuidado nas situações em que não vai ter aplicação da LGPD. Por exemplo, nessa situação aqui, a LGPD não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizados para fins exclusivamente jornalísticos ou artísticos. Até eu disse que tinha uma linha muito tênue, né? E saber. Na prática, isso é muito difícil, mas a nossa prova é teórica. Então, é só você colocar na cabeça. A LGPD não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizados para fins exclusivamente jornalísticos ou artísticos. Tá, é para fins jornalísticos, exclusivamente. Então, beleza. Para fins artísticos, exclusivamente. Beleza. Então, tá correto o item A, é o gabarito. Vamos analisar o porquê que os outros estão errados. O item B. A disciplina de proteção de dados pessoais não tem a transparência como um de seus fundamentos. Está errado, né? Tem sim. Lógico que é um dos principais é a transparência. C. A LGPD considera como dado anonimizado a informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Não. Se eu consigo identificar, o dado não está anonimizado. Esse aqui é o conceito de dado pessoal. A LGPD considera como dado pessoal a informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. D. Dados relacionados à filiação a sindicatos não são considerados como os dados pessoais sensíveis. Está errado. É sim. Dado relacionado à filiação a sindicato é sim um dado pessoal sensível.
E o item é: o tratamento de dados pessoais sensíveis não poderá, em nenhuma hipótese, ocorrer sem o consentimento titular. Observa que nós resolvemos uma questão aqui, a 10ª questão, da Banca CESP, concurso do Banrisul. Cobrou isso. Aí, outro concurso, BRB, Banca IADES, cobra a mesma coisa. Então, por isso a importância de resolver questões e de resolver todos os itens. Porque, por exemplo, o gabarito aqui estava no item A. Eu poderia ter acabado a questão bem aqui, achei o gabarito. Mas eu faço questão de explicar todos os itens, porque às vezes o item A não vai cair na sua prova, mas o item E vai. E aí você já aprendeu aqui e já acerta uma questão pelo que você aprendeu. Então tá errado. Quando ele fala que tratamento de dados pessoais sensível não poderá nenhuma hipótese conhecer um consentimento, tá errado, pode sim. Um dos exemplos da tutela da vida. Questãozinha 12 aí, Banrisul. Eu quero ver vocês, apareçam aí. Vocês sumiram aí, apareçam aí novamente. Vou botar o gabarito. Isso aqui tá boa, isso aqui tá fácil. Aqui foi a aula de hoje, então tá bem tranquilo. Tendo como referência a LGPD, julga o seguinte item. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, é uma autarquia de natureza especial, dotada aí de autonomia técnica e decisória, com patrimônio próprio e com sede e foro no DF. Opa! Pensou você fazendo o concurso da Banrisul, caindo uma questãozinha dessa? Show de bola, né? Então, a Autoridade Nacional, a ANPD, é uma autarquia, sim, natureza especial, autonomia técnica, decisória, patrimônio próprio, sede for aonde? No DF. Corretíssimo aí, a 12ª. 13, 2024 aí. A LGPD e suas alterações estabelece as bases para a proteção geral de dados, assegurando o controle e privacidade das informações pessoais dos cidadãos no contexto de atividades relacionadas com entidades públicas e privadas. Com relação à proteção geral de dados, assinale a afirmativa a seguir. Primeiro, a disciplina e proteção de dados pessoais tem como fundamento a autodeterminação informativa. Perfeito, correto. Até eu me lembro quando eu expliquei isso daqui, eu até disse, olha, isso aqui pode ser um fundamento que talvez você nunca escutou isso, você não sabe nem o que é essa autodeterminação informativa. Mas eu até disse que é a possibilidade de você controlar os seus dados, né? De você controlar ali os seus dados pessoais, de poder revogar, de poder tirar isso daí. Então, é sim um dos fundamentos. 2, a lei se aplica ao tratamento de dados pessoais realizados para fins exclusivamente jornalísticos. Cuidado com isso daqui. Eu vou até mostrar aqui de novo na lei, deixa eu só abrir aqui a LGPD aqui no computador, para mostrar esse artigo que eu já até falei com vocês, mas quero mostrar aqui novamente o quanto que ele é importante você fazer a revisão dele. Então tá aqui, ó. Aqui no artigo 2º ele fala dos fundamentos, todos eles aqui, autodeterminação informativa, que é o item 1, e aqui no artigo 4º, vou até ampliar aqui, ó. Esta lei não se aplica. Então, o artigo 4º da LGPD traz situações em que eu não aplico a lei. Primeira situação, realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. A pessoa quer aquele dado para ela e pronto. Realizado para fins exclusivamente jornalístico e artísticos ou acadêmicos e realizados com fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, atividade de investigação, repressão de infrações penais e aqueles que estão fora do território nacional. Então, esse artigo 4 você tem que ler ele várias vezes, para você entender quando é que eu não vou ter a aplicação dessa lei. Então, o item 2 aqui, ó, já caiu, a terceira questão, aliás, que cobra isso. Então, voltando agora para a questão, o item 2 diz: a lei se aplica ao tratamento de dados pessoais realizados para fins exclusivamente jornalísticos. Não, está errado. Ela não se aplica. Se o fim for exclusivamente jornalístico, não tem aplicação da lei. 3, a lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizados para fins exclusivamente acadêmicos. Certo? Portanto, o gabarito B de bola. Mas eu observei que algumas pessoas marcaram o item A. Aliás, peraí, eu que marquei errado aqui, é o item C.
1 e 3. Mas eu observei que algumas pessoas marcaram o item A. Quem marcou o item A entendeu depois da explicação aí? Quando eu mostrei lá na própria lei o porquê que o item 3 está correto. Eu vi que algumas pessoas aí marcaram o item A, o item B também. Mas deu para entender, né? Pronto, beleza. Não tiver entendido, pode perguntar. Então, cuidado, esse artigo 4º, leitura obrigatória, por você estiver estudando, fazer a leitura dele. Então, questão 13, item C. Questão 14, a questão é muito boa, questão 2024. Deixa eu ver se eu ainda tenho um tempo aqui, que horas são. Vou olhar aqui. Ixi, Maria, meu tempo está quase estourado aqui, mas também só falta duas questões. Mas olha aqui, deixa eu ir bem rápido, que já está estourando meu tempo. Cabe ao controlador e ao operador atuarem como canal de comunicação entre os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eu respondi isso daqui na aula de hoje, né? Tá errado. Quem é que vai ser esse canal de comunicação entre os titulares e a autoridade, que vai estar lá conversando com a NPD? É o encarregado, e não controlador ou operador. Para finalizar, com relação aos princípios relativos à atividade e tratamento de dados pessoais, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas. O item A diz o seguinte: o princípio do livre acesso diz respeito à garantia ao titular de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização de tratamentos respectivos a agentes de tratamentos, observado o segredo comercial e industrial. Meu tempo já está estourado, mas vou mostrar isso aqui para vocês na lei, ó. Artigo 7º, outro artigo de leitura obrigatória. 7º não, artigo 6º, que fala dos princípios. E aqui ele falou que o livre acesso era aquilo ali, e não é. O livre acesso é a garantia de consulta facilitada. A pessoa tem uma consulta facilitada sobre os dados dela, saber como é que os dados dela estão sendo utilizados. O que a questão colocou foi o princípio da transparência. São muito parecidos. Livre acesso e transparência. Mas o livre acesso, você vai lembrar dessa consulta facilitada. Então, eu tenho livre acesso, eu consigo chegar lá e consultar facilmente. A transparência é a garantia de informações claras, facilmente acessíveis. No contrato está lá bem visível, não tem nada escondido no contrato, está tudo de forma bem transparente. Então, o item 1 está errado. Não é o princípio do livre acesso que traz essas informações claras, precisas, não. Isso aqui é o princípio da transparência. Livre acesso está relacionado com consulta facilitada. 2, o princípio da necessidade diz respeito à limitação do tratamento ao mínimo necessário. Opa, princípio da necessidade ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com a abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação à finalidade de tratamento de dados. Perfeito. Esse é o princípio da necessidade. Eu só vou pedir os dados das pessoas no mínimo necessário, só com o que for necessário para mim. Se não for necessário, eu não vou pedir. Não preciso pedir lá vários documentos. Não, é só o que é necessário. 3, o princípio da adequação diz respeito à compatibilidade do tratamento com as suas finalidades. Então, eu vou adequar o tratamento de dados com as finalidades. Então, olha, se eu sou uma empresa de cursos preparatórios para concurso, então eu vou utilizar os seus dados para oferecer quando sair outro concurso. Pronto, isso aí está adequado às finalidades da empresa, à finalidade titular. Perfeito. Então, eu estou adequando o tratamento de dados com as finalidades. Agora, se chegar lá e dizer assim, olha, eu sou um curso preparatório para concurso e eu vou pegar os seus dados pessoais e vou compartilhar com bancos. Aí você vai dizer, por quê? Eu vou compartilhar com loja de roupas. Aí você, por quê? Isso aí não está adequado com as finalidades. De jeito nenhum. Então, princípio da adequação diz respeito à compatibilidade também com as finalidades. Sim, portanto, o gabarito item C. Beleza? Então, com isso, a gente finaliza a nossa aula aí sobre a LGPD, resolvendo aqui essas 15 questões, trazendo aí para vocês. Tudo certinho, tudo ok. Confirmei bem rápido, né? Que eu já estourei o tempo aqui, tem aula depois aqui. Para que tiver alguma dúvida, pode perguntar. Na próxima aula, a gente vai trabalhar aí com outra legislação, sempre dessa forma, bem objetiva, bem direta, e mostrando como que a banca cobra de vocês, né? Que é o mais importante. Tudo certinho? Só me confirme aí.
Pronto, chegando aqui as confirmações. Tudo ok, André? Obrigado, professor. Agora é só revisar exatamente, Elton. Lê o material está bem completo, mas também tem a lei lá na plataforma. Então faz a leitura da legislação também, mas tem o material. Fátima, Mariana, um grande abraço para vocês. Vou saindo aqui rápido, que já tem outra professora daqui a pouco. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima aula.